Você já mexeu com o filho de alguém e os pais foram atrás de você querendo vingança? É isso que nós vamos ver em Jeremias 20. Graça e paz, meus amados. Antes, se inscreva no nosso canal antes de revelar esse mistério aqui de mexer com o filho dos outros. Ah, varão, vigia, varão. Vigia, porque senão você vai ver o que aconteceu aqui em Jeremias 20. Se inscreva no nosso canal. Tem meu Instagram pessoal, onde eu falo da minha vida pessoal, onde eu falo também do meu trabalho de trader, que me permite trabalhar em casa algumas poucas horas ou poucos minutos por dia, ganhando em dólar, que é uma bênção, uma bênção, uma bênção. Glória a Deus por esse trabalho. E também tem o meu canal Evangelismo Coragem, que eu posto sobre evangelismo. Então tenho esses dois Instagram. E não esqueça, 5am, é lá que a gente está estudando a palavra. Todos os dias no 5am a gente estuda um Provérbios e estuda também um capítulo da Bíblia. E agora nós estamos em Jeremias 20. Bom, em Jeremias 20, o que acontece, né? Jeremias é espancado e é preso pelo sacerdote Pazur por causa das profecias. O pessoal não estava gostando de ouvir a verdade, né? Já relacionou isso com alguma coisa no mundo, no Brasil? Se falar a verdade dá problema. E aí, quando o Jeremias foi solto, ele profetizou a queda do seu algoz, do Pazur, e também a queda de Jerusalém, né? E aí, depois disso, o profeta ele desaba, né? Desaba em Deus, mostrando toda a dor dele, né? Tudo que ele estava sofrendo, né? Toda a frustração pela missão que ele estava cumprindo, né? Ele estava fazendo direitinho, mas estava gerando dor nele, né? E ele lamentou, chegou a lamentar no final do capítulo 20, até mesmo do dia que ele nasceu, embora ele continuou muito fiel ao chamado dele. Então, o que nós vamos analisar aqui em Jeremias 20? Vamos começar aqui nos primeiros versículos, que diz assim: quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta, oh meu Deus, e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então foi preso, foi espancado. Naquela época o espancamento era pedreira. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias já chegou falando: ó, o Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor Missabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Então aqui a gente vê um profeta do Senhor, um profeta que falava em nome do Senhor, sendo preso, sendo espancado. Jeremias era filho de Deus ali, né? Um filho obediente. E aí Deus fala: mexeu com meu filho, você vai ver, mudou até o nome da pessoa. Então uma coisa que eu quero te alertar, que foi uma revelação para mim nessa leitura, é muito cuidado, sabe? Quando você for fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, seja uma falta de educação, seja não pagar uma dívida, seja um mau acordo, seja um pequeno furto, cuidado, sabe por quê? Porque o pai dessa pessoa está vendo tudo, o Senhor da glória. Principalmente se essa pessoa for filha. Porque se você não falou que é pai de todos, veja bem, todos são criaturas. Mas quem é filho de verdade, para valer? Aquele que recebeu Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim, do Filho. Então, para você se tornar filho de Deus, realmente, igual a pessoa fala: eu sou filho de Deus, eu mereço, sou filho de Deus. Deixa eu ver se você é filho de Deus. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Se recebeu Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, na minha casa, faz de mim tua morada. Se você fez essa oração de confissão, você é filho. Então, cuidado. Quando você faz, eu já vi isso com meus próprios olhos. Quando você faz alguma coisa para um filho de Deus, imagina hoje, no mundo, se você mexe com o filho de alguém, o pai não vai vir bravo, com um cacetete na mão, a mãe não vai ficar irada, não vai querer te pegar pela orelha. É a mesma coisa. Então, vigia, varão. Vigia para não tomar safanão de Deus, né? E a gente tem até uma prova aqui, ó. No próprio Jeremias 20, versículo 11, ele confirma isso que eu tô falando. Tá aqui, ó. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Você está vendo o tamanho da bronca que é mexer com o Filho do Senhor?
Aqui no caso a gente vê uma coisa mais extrema, né? Porque ele foi preso, ele foi espancado, ele ficou numa situação humilhante, mas qualquer coisa que você fizer para o filho de alguém, cuidado, principalmente se for o filho do Altíssimo. E eu quero analisar também o versículo 7, que começa a falar da queixa de Jeremias, que diz assim: Senhor, tu me enganastes, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Versículo 8. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, Senhor, tentando contê-lo, já não posso mais. Então aqui Jeremias, sabe, se queixando, porque realmente nessa época, o que ele falava eram palavras de exortação, eram verdades do Senhor, alertando o povo, mas o povo não queria ouvir. Então o povo, em vez de olhar para dentro com humildade, o povo se orgulhava e ia no profeta que dava o recado, mas o recado era de Deus. E aí Jeremias ficou cansado, porque, poxa, tinha sido preso, foi preso. Por falar a verdade, ele foi espancado. Quantas pessoas hoje, por insistirem na honestidade? Vamos ver o caso do nosso presidente Bolsonaro? Por ele ter insistido na honestidade, nas 4 linhas da Constituição, ter feito tudo certinho, ter dado lucro para o governo, ter exposto a corrupção de juízes, de deputados, de antigos presidentes. O que aconteceu com ele? Cara, foi preso, está sendo torturado, ele foi torturado na sala dele do presídio da Polícia Federal, com um ar-condicionado que ficava no ouvido dele o tempo inteiro. Eles filmaram. Fora outras torturas, né? Tentaram matar ele com facada. Então, o nosso sistema, dependendo do nível da pessoa, né, como o do Bolsonaro, ele é bruto com quem fala a verdade. O mundo não quer ouvir a verdade. O mundo quer ouvir as palavras gostosinhas, as palavras fofinhas, que saciam o ego. Mas nós cristãos, nós temos que matar o nosso ego. Nós temos que seguir a palavra e falar aquilo que Deus nos manda falar, e não aquilo que o nosso ego inflado, nosso ego manhoso quer falar. Jeremias fez a parte dele, você pode ter certeza. Ele tem um lugar muito especial no céu, ao lado de Deus. Ele ficou um tempo sem profetizar, foi o que aconteceu, mas depois ele voltou, ele não aguentou, porque como diz aqui, é um fogo, assim, quando você tem uma missão de Deus, quando você entende a sua missão, você não consegue deixar de exercer a sua missão. Talvez você esteja cansado hoje, você talvez um profeta, um ministro do evangelho, cansado de exercer a sua missão e sofrer pancadas e ter problemas, né? Igual quando a gente foi, por um período, pastor da igreja Home Church, na época da pandemia, em 2020, eu falei isso até num vídeo aqui de Jeremias, se eu não me engano, no 33, eu falo isso, Jeremias 33, eu vou falar disso. O que acontece? A gente, por fazer cultos na pandemia, nós recebemos uma multa, aí depois a gente recebeu o dobro, depois 4 vezes, mas não desistimos, não deixamos de ir, era pancada estruturada, o síndico, o dono da casa, os vizinhos, quase saíram no tapa uma vez com um vizinho lá, que o cachorro dele, ele não gostava da gente, o cachorro dele quase que arrebentou meu cachorro e eu fiquei muito bravo. Enfim, gente, a gente passa por isso quando a gente está defendendo a palavra e vivendo a vontade do Senhor. Não desista, não desista. E Deus não gosta, tá, de reclamação. O apelido de Jeremias é o profeta chorão. Ele tinha todos os motivos, mas mesmo que você tenha motivo, evite o máximo reclamar, evite o máximo se queixar, porque a reclamação e a queixa, ela é uma oração negativa. Deus não gosta. Deus nos deu tanta bênção. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Por que a gente vai reclamar? Por que a gente vai se queixar? Então procure sempre olhar num copo o lado positivo, o lado cheio do copo e não o lado vazio. Que Deus te abençoe e te dê muita alegria. Até o próximo vídeo.